Então, uma boa tarde a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos, em especial os membros da banca, né? Professor Trisca, certo? De Campina Grande, o professor Milton, aqui de Florianópolis, e o pesquisador Diego, direto, né, de Portugal, né, que está na Universidade do Minho nesse momento. E, claro, né, ao Irandir, né, que irá nos apresentar seu trabalho. Então, a partir desse momento, né, nós vamos dar início à apresentação da defesa de dissertação do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina, sob título Gestão e Tecnologia, Sistema de Captura de Movimentos por Sensores Inerciais, XSense, para o levantamento de dados no design centrado no ser humano. O Irandir terá, né, 30 minutos para fazer sua apresentação, após os quais a banca terá aproximadamente de 15 a 20 minutos, ou o tempo que nós entendermos necessário, para fazer sua arguição, seus comentários, após o qual, né, a banca se reunirá numa sala privada, né, os que desejam ficar podem ficar na plataforma, e após o tempo necessário para a deliberação, voltaremos à sala trazendo, né, o fechamento o processo. Então, Irandir, eu vou passar, né, o comando agora para você, e você fique à vontade, né, para, né, fazer sua apresentação, e boa sorte para você. Obrigado, professor. Todos estão me ouvindo bem? Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Irandir, estou aqui para defender a minha dissertação de mestrado, que vem intitulada de Gestão e Tecnologia, Sistema de Captura de Movimentos por Sensores Inerciais de SENS para o levantamento de dados no design centrado no ser humano. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação da minha banca, em especial ao meu orientador, o professor Dr. Eugênio Merino. Essa apresentação ela está dividida da seguinte forma: introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, análises e conclusões dos casos, e por fim serão apresentadas as conclusões do trabalho. Esse trabalho ele se contextualiza devido ao foco da design centrado no ser humano, dentro da linha de ergonomia, se utilizando da tecnologia como instrumento para o levantamento de dados precisos e a gestão de forma articuladora e gerenciadora deste processo. Como problemática desse estudo, temos que alguns projetos eles têm falhado ao desconsiderar, durante essas etapas de design, desenvolvimento e implementação, as questões como o fluxo de trabalho, mudança organizacional e usabilidade do ser humano no seu contexto laboral. Destaca-se também a falta de estudos relacionados ao design e à captura de movimentos. Então, a partir dessas problemáticas, foi desenvolvida a seguinte pergunta de pesquisa: como o sistema de captura de movimentos por sensores inerciais de SENS pode auxiliar no processo de desenvolvimento de projetos de design centrado no ser humano? Em resposta a essa problemática, desenvolveu-se o seguinte objetivo geral: identificar, mediante um estudo multicasos, as contribuições do uso do sistema de captura de movimentos por sensores inerciais de SENS nesse processo de desenvolvimento de projetos de design centrado no ser humano. Quanto aos objetivos específicos, tivemos o de compreender os conceitos de gestão de design, biomecânica, antropometria, ergonomia, captura de movimentos, sistema de captura de movimentos por sensores inerciais SENS e o design centrado no ser humano. Também tivemos como objetivo levantar esses principais contextos e as áreas de aplicação onde essa captura de movimentos por sensores inerciais ela vem sendo utilizada, bem como identificar com que finalidade a captura por sensores inerciais ela tem sido utilizada. Ainda assim, identificar de que forma a ergonomia ela se faz presente nesses estudos relacionados à captura de movimentos por sensores inerciais SENS. E, por fim, utilizar a abordagem do design centrado no ser humano por meio dessa priorização das necessidades dos sujeitos participantes deste estudo. Esse trabalho, a motivação para o mesmo, surgiu a partir da participação do pesquisador dentro do Núcleo de Gestão e Design Laboratório de Design e Usabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo como justificativa
que este equipamento ele facilita o processo de levantamento das capacidades físicas dos seres humanos, bem como ele permite uma aquisição de dados quantificáveis e fidedignos. No entanto, ele apresenta potencialidades que ainda são pouco exploradas. Então, com base nessas informações, foram realizadas 2 revisões sistemáticas de literatura com o objetivo de identificar a utilização desse sistema de captura de movimentos por sensores inerciais dentro de diferentes contextos. Então, aqui nós trazemos um mapa onde nós destacamos os países e o número de publicações por países, onde os Estados Unidos, ele destacou ali com 18 trabalhos, Canadá com 12, Reino Unido e Brasil com 10. No que diz respeito às áreas, né, se destacou até as engenharias ali com 42 trabalhos, ciência da saúde com 27 trabalhos e ciência da computação com 10 trabalhos. Então, os estudos relacionados ao design e à tecnologia, né, foram encontrados apenas 3. O de Salvalaio, no ano de 2012, que trata de uma tecnologia assistiva, em específico, um controle versátil para o manuseio de uma cadeira de rodas motorizada. O de Street, 2003, onde ele faz uma comparação entre o sistema MVN Studio Pro e o sistema tradicional de gravação por meio de câmera de vídeo. E o de Varnier, 2019, onde ele desenvolveu um protocolo de coleta de dados objetivo a fim de auxiliar essas equipes de projeto na utilização deste equipamento. Quanto à caracterização geral, essa pesquisa ela apresenta objetivos exploratório e descritivo, natureza aplicada e abordagem qualitativa. Os seus procedimentos técnicos eles foram divididos em 4 fases. Fase 1, fundamentação teórica. Fase 2, preparação do pesquisador. Fase 3, estudo multicasos. E a fase 4 é apresentada uma proposta de aplicação conceitual. Quanto à delimitação, essa pesquisa delimita-se pelos temas centrais gestão de design, design centrado no ser humano, ergonomia e a tecnologia, em específica a de captura de movimentos por sensores inerciais. Quanto à delimitação geográfica, temos o estado, né, de Santa Catarina, e a delimitação temporal ela correspondeu ao ano de 2016 e 2019. Cabe ressaltar aqui também que essa pesquisa ela faz um recorte específico ao equipamento da Xsense, uma vez que este é um equipamento que está disponível, né, ele é portátil, ele também apresenta uma alta precisão, tem possibilidade de uso dentro e fora do laboratório, bem como ele foi corroborado que ele auxilia em projetos de design e também gera dados em tempo real. Por fim, nós temos a questão da familiaridade do pesquisador com este equipamento. No que diz respeito ao tema gestão de design, este pode ser compreendido como gerenciamento bem-sucedido de pessoas, onde essas pessoas elas diz respeito a todos os envolvidos no projeto. Projeto seria o desenvolvimento tanto de produto como de serviço ou ambiente. O processo diz respeito à etapa de execução e de ações desse processo, e os procedimentos podem ser compreendidos como um conjunto, né, de instruções a serem colocadas em prática, tanto na realização de uma tarefa quanto de uma atividade. O design centrado no ser humano, ele vem a atuar nesse desenvolvimento de soluções com ênfase nas necessidades humanas, seja as experiências, o comportamento desses seres humanos, né? E a ergonomia, ela gera melhoria nas condições de trabalho do ser humano. Neste estudo, nós enfatizamos a questão da ergonomia física, né? Em específico a questão relacionada à biomecânica, à cinemática dos movimentos do ser humano, tomando a tecnologia como contribuinte nesse levantamento e verificação dos dados, né, bem como gerando benefício à vida dessas pessoas. A captura de movimentos por sensores inerciais X-Sense, em específico o equipamento MVN Link Biomec, utilizado para esse estudo, ele utiliza 17 sensores inerciais para o rastreamento e posicionamento do sujeito. Esses sensores também eles são dispositivos MEMS, ou seja, microeletrônicos, que são capazes de monitorar essa variação da velocidade e da aceleração. Eles também são organizados em unidades de medida inercial, proporcionando também dados angulares e algoritmos cinemáticos utilizados para estabelecer a postura corporal do ser humano, bem como ele possibilita uma análise individual dos movimentos articulares. Ele garante também a visualização e o registro em tempo real do movimento em 3D do sujeito, replicando esses dados cinemáticos, né, gravados nesse modelo biomecânico dos 23 segmentos corporais e das 22 articulações, que inclui também o centro de massa. Os sensores eles possuem uma conexão em série,
o que representa a existência apenas de um cabo, expandindo-se a cada membro, e eles podem ser utilizados tanto nos pés quanto nas pernas, ombros, externo, cabeça, testa, braços e mãos. Aqui ao lado a gente pode visualizar essa distribuição, né, posicionamento desses sensores de forma ilustrativa. E cabe ressaltar aqui também que a comunicação entre as centrais inerciais e o computador é transmitida por baterias, ou seja, antenas wireless que com alcance de 150 metros, né, em locais abertos, permite essa gravação desses dados, e 50 metros em locais fechados. O software NVN Studio Pro, ele é o responsável pelo controle do sistema, né? É o software utilizado também aqui neste trabalho. Cabe ressaltar que é um software que ele apresenta fácil utilização e também permite uma visualização e gravação dos movimentos humanos em tempo real. Ele foi desenvolvido para um fluxo ideal ou quase real, né, relacionado a essas questões de etapa de gravação e análise do movimento. Aqui ao lado, na parte superior, nós temos ali a imagem da barra de ferramentas, onde fica em destaque as principais funções desse software. Na parte inferior, nós temos ali em destaque o gráfico, que ele é gerado em tempo real, ou seja, pode ser analisado em tempo real, no momento em que o trabalhador ou o sujeito está realizando essa atividade. Esse software também apresenta uma série de procedimentos, né, para realizar essa gravação. A questão da fixação desses sensores, né, a ligação entre os cabos, as informações sobre os sujeitos, a configuração do sujeito no software, a mensuração das distâncias entre os sensores e os pontos anatômicos e a calibração. Nas imagens aqui na parte superior, nós podemos visualizar ali o esqueleto, né, seria no caso a representação 3D do ser humano, dentro desse software, bem como as principais articulações e segmentos ali que são analisadas por ele e os seus marcadores anatômicos. Na parte inferior, né, posições de calibrações, são as possíveis, né, possibilidades ali que a gente tem para realizar essa calibração. A N-pose, a T-pose, a de agachado e a de toque das mãos. Como síntese da fundamentação teórica, fica corroborado que a conexão entre esses temas, ela contribui para a fluidez, né, no processo de desenvolvimento desse projeto, bem como ela permitiu a identificação das principais necessidades, tanto do sujeito quanto dessas organizações que serão detalhadas mais à frente. Como procedimentos metodológicos, apresento aqui para vocês as fases e etapas da pesquisa, onde eu vou estar dando ênfase aqui, nesse momento, às fases, né? Fase 1, fundamentação teórica, fase 2, preparação do pesquisador, fase 3, o estudo multicasos, e a fase 4, a proposta de aplicação conceitual. Em relação às etapas, elas serão mais detalhadas à frente no desenvolver da apresentação. Então, nas análises e conclusões dos casos, aqui nesta fase, né, eu apresento para vocês essas análises e conclusões desses casos, onde esses dados eles foram tratados dentro do próprio software, né, e analisados juntamente com um profissional da área da saúde, em específico um fisioterapeuta, que ele também faz parte da equipe de pesquisadores do NGD-LDU. Então, na fase 2 de preparação do pesquisador, a etapa 1, levantamento sobre o X100, desmontagem, né, armazenamento, limpeza, todo o procedimento de coleta. Então, na etapa 3, acompanhamento e participação em coletas com o X100, o pesquisador ele auxiliou no desenvolvimento de coletas de dados juntamente com a equipe, né? E nesse período ele também realizou observações, anotações, né, a fim de identificar quais eram os procedimentos necessários para a utilização e realização de coletas com esse equipamento. Na etapa 4, a utilização dos X100 em contexto real, neste momento o pesquisador ele já estava à frente do equipamento e assim ele já começou a utilizar desse em contextos reais, né? Então, esta fase ela contribuiu para o domínio, né, e o conhecimento do pesquisador em relação aos procedimentos de utilização desse sistema de captura de movimentos por sensores inerciais X100. Aqui eu apresento para vocês a relação do estudo multicasos, né, que seguiu os seguintes critérios de seleção: equipamento disponível, né, os estudos realizados pelo NGD-LDU em situações reais, com possibilidade de visita Santa Catarina, permitindo assim o acesso, né, para a visita, facilidade de contato. Esses estudos eles precisavam apresentar algum vínculo com a Universidade Federal de Santa Catarina ou até mesmo com o núcleo, né, com o NGD.
E esses setores eles deveriam representar, no mínimo, 3 setores, né? O setor da agricultura, o setor de ensino e o setor também de serviços. Então, com base nesses critérios, foram definidos esses 3 casos, né? O caso 1, Cooper Rio Novo, caso 2, equipe UFSC Bajasai e caso 3, empresa de entrega de encomendas. A Cooper Rio Novo é uma cooperativa de bananicultores localizada ao norte do estado de Santa Catarina. Ela foi fundada no ano de 2006 e ela atua na comercialização de variedades de banana in natura, bem como de biomassa verde e de diversos tipos de panificado. A equipe UFSC Bajasai é uma equipe de competição desenvolvida por alunos do curso de Engenharia Mecânica, daqui da Universidade de Santa Catarina, e ela foi fundada no ano de 1996. No entanto, ela só participou da sua primeira competição no ano de 1997, sob a orientação do professor Honorato Tomilin. E o objetivo da equipe é desenvolver protótipo do tipo Baja. A empresa de entrega de encomendas, esta foi fundada em 2003. Ela atualmente conta com uma instalação de 3.000 metros quadrados. Ela também tem cerca de 84 funcionários concursados, 14 motoristas terceirizados, mais uma equipe de vigilância, de limpeza, né? E ela distribui por dia cerca de 6.000 objetos. Aqui eu apresento a questão da caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa. No caso 1, Cooper Rio Novo, participaram do estudo 3 sujeitos do sexo masculino, todos destros, e que eles realizavam a tarefa de despenca por aproximadamente 4 horas por dia. A equipe UFSC Bajasai participou um sujeito do sexo masculino, destro, com 22 anos, pé centil 50 e que estava na equipe há 2 anos, né? Destacando aqui que foi o piloto, neste caso. Na empresa de entrega de encomendas, participaram 3 sujeitos do sexo masculino, percentis 5, 50 e 95, que trabalharam por mais de 12 meses realizando atividades de processamento de pedidos para entrega durante mais de 4 horas por dia. Então, esses estudos, eles tomaram como procedimentos de coleta adotados, né, diferenciação que o caso 1, ele seguiu as diretrizes apresentadas pelo próprio equipamento, né? No caso, eram os dados ofertados pelo fabricante, uma vez que ainda não tinha sido desenvolvido o protocolo de coletas elaborado pelo NGD, né? No caso 2 e 3, já contou com esse protocolo, né? O Motion Capture Protocol. Então, com base nessas informações, eu apresento aqui para vocês os resultados obtidos por meio da captura de movimentos, bem como qual foi o objetivo de utilização desse equipamento e suas contribuições. Então, no caso 1, Cooper Rio Novo, teve-se como objetivo avaliar os riscos de lesões musculoesqueléticas na tarefa de processamento de bananas, especificamente o despencamento. Aqui nós podemos visualizar os ângulos médios das articulações e desvios padrão. E eu destaco aqui alguns problemas identificados. Né? Vê-se ali que tanto a flexão do ombro acima de 60 graus, quanto o desvio ulnar acima de 10 graus, eles são fatores de riscos que levam à degeneração do sistema musculoesquelético. Bem como o segmento L5-S1, ou seja, a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, em trabalhos com anteriorização do tronco, eles favorecem as doenças intervertebrais, ou seja, radiculopatia. Como contribuições do Excense dentro deste caso, nós destacamos a identificação dos riscos de lesões relacionadas à posição dos ombros, pulsos e coluna cervical dos trabalhadores durante a execução dessa atividade de despenhamento. Bem como também foi possível a visualização desse problema e desenvolvimento de medidas corretivas. Por exemplo, foi sugerida a alteração na ferramenta utilizada na atividade de despencamento. Né? Cabe destacar que a ferramenta era uma faca curvada. No que diz respeito à equipe UFSC Bajasai, foram identificados os seguintes problemas, né? E o objetivo foi a análise antropométrica do piloto no veículo, visando identificar os problemas ergonômicos relacionados à acomodação no veículo, em específico suas dimensões e quais melhorias poderiam ser implementadas no novo cockpit. Destaca-se aqui que essa coleta ela foi realizada com o carro em repouso. Então, como problemas, foi identificado que o ângulo de flexão entre os joelhos, ele apresentou 86 graus, quando ele deveria ser entre 110 e 120 graus, para não ocasionar, assim, um desconforto ao piloto. Seus tornozelos ali também apresentaram um ângulo de 19 graus de flexão no direito e no esquerdo,
extensão de 5 graus no direito e 3 no esquerdo, quando é recomendado que tenham entre 0 grau e 10 graus. Os ângulos de flexão dos quadris, eles apresentaram 94 graus no direito e 90 graus no esquerdo, sendo que deveriam ter entre 95 graus e 100 graus. O segmento C7T1, que no caso seria a sétima vértebra, né, cervical, e a primeira vértebra torácica, ela apresentou o ângulo de flexão de 26 graus, sendo que deveria ter 15 graus. Os ângulos de flexão dos ombros foram 56 graus o direito e 52 o esquerdo, sendo que é recomendado ter entre 80 graus e 165 graus. Os antebraços, eles apresentaram um ângulo de 99 graus de flexão no direito e 95 graus no esquerdo, sendo que é recomendado ter 115 graus. Então, com base nesses problemas identificados, foram propostas à equipe UFSC-Bajasais algumas recomendações. A primeira de aumentar aproximadamente a distância entre o banco e os pedais, né, 16 centímetros, afastar também horizontalmente aproximadamente 11 centímetros o volante do encosto, aumentar a altura do assento em aproximadamente 5 centímetros, manter o ângulo entre assento e encosto entre 95 graus e 100 graus, afastar também horizontalmente o assento do motor no mínimo 5 centímetros e manter a profundidade do assento, né, ali de 38 centímetros. Aqui ao lado a gente consegue ver o carro, né, o carro novo desenvolvido após essas recomendações. E aqui eu apresento também as contribuições do Xsens, né? Neste caso, ele possibilitou o auxílio nesse processo de desenvolvimento do novo veículo, né? Bem como permitiu, né, por meio desses dados precisos e rápidos, né, a obtenção e visualização desses dados. E ele também gerou uma análise do posicionamento estrutural e dos movimentos do piloto associados à biomecânica, ergonomia, focando nessa questão do ser humano, né? Foco dado ao ser humano, tornando esse produto muito mais ergonômico, confortável e eficaz. Então, no que diz respeito ao caso 3, a empresa de entrega de encomendas, o objetivo da utilização do Xsens nesse caso foi avaliar os riscos de doenças osteomusculares relacionadas à execução das atividades de processamento de encomendas para entrega. Aqui na imagem a gente consegue observar, né, essas atividades, né, a sequência dessas atividades, onde na atividade 1 ali temos a de levantamento de cargas, 2, leitura de código de barras, 3, separação de cargas, e a quarta ali temos o carregamento do carro. Cabe destacar que essa sequência foi a mesma realizada pelos 3 percentis, 5, 50 e 95. Então, com base naquelas análises ali, nós obtivemos aqui os seguintes resultados, né? Esses resultados eles foram divididos de acordo também com as articulações e segmentos, né? E o percentil. Então, aqui a gente tem um gráfico onde demonstra essas variações, né? E ao lado nós temos os pontos em destaque do ombro direito e esquerdo para simular o gráfico que é apresentado dentro do próprio software, gerado dentro do próprio software. Então, observou-se que aconteceu ali uma flexão e extensão dos ombros, né? As atividades de levantamento de carga e carregamento do carro, elas também alcançaram maiores ângulos com valores superiores a 60 graus em alguns momentos dessas atividades. Ocorreu também ali uma predominância do uso do membro superior direito, né? De todos os percentis. Em relação ao segmento C7T1, a atividade de leitura de código de barras, ela apresentou os maiores valores angulares. E ficou verificado aqui também que quanto maior o percentil, ou seja, quanto maior a altura do trabalhador, maiores são os valores angulares da flexão anterior cervical. No que diz respeito ao segmento L5S1, verificou-se aí também um comportamento repetitivo na atividade de carregamento do carro, e as atividades de carregamento do carro e levantamento de carga obtiveram os maiores valores. Como contribuição dos Xsens, aconteceu aqui a identificação dos problemas ergonômicos existentes dentro desse posto de trabalho durante a execução dessas atividades, bem como a definição de recomendações ergonômicas, como a correção, né, de posturas desses trabalhadores e a implementação de novos equipamentos, né, adequando o trabalho ao homem. Então, com base nesses casos anteriores, aqui será proposta, né, uma aplicação conceitual também devido ao nosso momento atual, né, a causa da pandemia, né, Covid-19. Então, neste caso, será apresentada essa proposta de aplicação desse sistema dentro de um quarto setor, que foi definido como o setor da saúde.
E para a realização dessa proposta foram seguidas as seguintes etapas: visitas em loco, reestruturação das coletas e proposta conceitual. As visitas em loco, na etapa 1, nela foram realizadas as pesquisas a campo, né, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por designers, engenheiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante o ano de 2019. Então, elas tiveram como objetivo, essas primeiras visitas, identificar ali o contexto do hospital, e ainda foi gerado também a possibilidade ali de um problema, né, de identificação de um problema, que foi a da transferência desses pacientes como problemática para esse setor aqui, para esse estudo. Então, aconteceu também, né, uma reestruturação das coletas, considerando as medidas de distanciamento social e as normas vigentes do Ministério da Saúde, e foi preciso rever também essas questões. Então, a aplicação do uso do equipamento, ela não poderia ser mais realizada dentro do contexto real, né? O contato com esses usuários reais também não seria mais possível, e os procedimentos de coleta adotados também precisaram sofrer algumas alterações. Então, na etapa 3, a de proposta conceitual, essa proposta ela teve como objetivo a identificação desses riscos de lesões osteomusculares associados à atividade de transferência desses pacientes, realizada pela equipe de enfermagem desse hospital psiquiátrico que está localizado aqui na região sul do Brasil. Então, para isto, foram analisados os dados levantados durante as visitas presenciais e as buscas realizadas na literatura, bem como essa proposta ela passou por uma redefinição, né, e se tornou conceitual. Então, aqui, né, foram realizadas essas ilustrações, né, essas figuras com base nos registros retirados dentro do contexto real, né? Então, na figura 1, nós temos a transferência do leito para a cadeira de rodas, e ali a gente também consegue ver, identificar ali, né, os principais segmentos ou articulações, né, que sofrem mais lesões durante essa atividade, que seria, no caso, o C7T1 e o L5S1. Também temos ali a transferência do leito para o guincho e do guincho para a cadeira de banho, né, destacando que essas são as transferências mais comuns realizadas nesse ambiente. Então, com essa proposta, pretende-se propor recomendações ergonômicas de cunhos corretivas, a fim de diminuir o desconforto e adoecimento desses trabalhadores e dos pacientes, bem como a sistematização desse processo de realização da atividade, otimizando ali o tempo e o esforço de realização. Como conclusões, fica verificado um grande potencial de aplicabilidade do X-Sense. Também vê-se que ele auxiliou no processo de desenvolvimento de projetos de design com foco no design centrado no ser humano. O uso do software MVN Studio Pro, ele possibilitou informações mais precisas, rápida e detalhada dos sujeitos, permitiu também a identificação de problemas associados à saúde dos sujeitos e auxiliou no desenvolvimento de soluções. Quanto aos seus objetivos específicos, a compreensão dos temas principais foi alcançada por meio das pesquisas bibliográficas e revisões da literatura. O levantamento dos contextos e áreas de aplicação foi obtido por meio dos resultados encontrados na literatura e o desenvolvimento do panorama apresentado anteriormente. A identificação da finalidade da utilização do X-Sense foi atingida por meio dos resultados das pesquisas teóricas e corroborada na prática por meio de estudos multicasos. A presença da ergonomia nesses estudos, ela destacou-se por meio das análises biomecânicas, cinemáticas e antropométricas dos sujeitos. No que diz respeito à utilização do design centrado no ser humano, esse se deu por meio dessas considerações dos princípios e aspectos em todo o planejamento e desenvolvimento do estudo. Então, quanto aos procedimentos metodológicos, as revisões sistemáticas e pesquisas bibliográficas, elas contribuíram na definição desses procedimentos de levantamento dos dados. A preparação do pesquisador ela foi considerada como essencial para o aprimoramento, evolução e domínio sobre os procedimentos de utilização do X-Sense. O estudo multicaso se destacou ali a importância, né, de realizar essa pesquisa dentro de um contexto real com usuários reais. No que se refere à proposta de aplicação conceitual, esta foi considerada suficiente, embora exista ali a necessidade de mais aprofundamentos e detalhamentos técnicos. Como limitação, nós temos a questão da interferência, né, da pandemia da Covid-19, e que, devido a isto, também não foi possível continuar com as pesquisas a campo. E, desta forma, foi necessário reestruturar esse processo de desenvolvimento dessas coletas e realizando, assim, de forma conceitual, a última fase da pesquisa. Ainda assim, cabe destacar aqui que existe uma pretensão de continuidade desses estudos em um nível de doutoramento.
Como estudos futuro, pretende-se integrar esse sistema de captura de movimentos por sensores inerciais X-Sens a outras tecnologias, como exemplo a termografia infravermelha e a dinamometria manual, bem como sistematizar essas tecnologias por meio de um protocolo de coleta de dados objetivos que auxilie no processo de gestão de design com foco nesse fator humano. Aplicar também esse sistema em outros setores, né, como a odontologia, para fomentar ainda mais seu nível de aplicabilidade e assim despertar o interesse de outros pesquisadores e instituições em utilizar desse sistema de captura de movimentos para desenvolver pesquisas relacionadas ao ser humano e, por fim, realizar uma análise estatística mais detalhada e aprofundada, bem como correlações, né, integrando outros instrumentos de coleta qualitativos e sistematizando esse processo de tratamento e leitura dos dados. Então, aqui agora iremos apresentar um vídeo do sistema de captura de movimentos por sensores inerciais X-Sens para esse levantamento de dados no design centrado no ser humano. Ai, Deus. Perdão, gente. Não tá indo. Eu não tô conseguindo realizar. Então, aqui tem as minhas referências, né? Foram utilizados 103 artigos, 41 teses e dissertações, 17 livros, 6 sites, 2 manuais e protocolo.
Então, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Pós-Design, ao NGD, à CAPES pelo auxílio durante esses 2 anos, à Cooper Rio Novo, à UFSC Bajasai e ao Correios. A todos, meu muito obrigado. E ao meu pai. Obrigado, Irandir. Então, agora daremos sequência à apresentação, à discussão, desculpem, com a participação dos professores, né, membros da banca. Então, no primeiro momento, como é de praxe, convidamos o membro externo, mais distante, nesse caso, distante mesmo. Obrigado pela sua presença e, antecipadamente, já agradecemos sua participação junto conosco, junto ao programa de pós-graduação em design. E aí, na sequência, seguiremos com o professor Milton, o professor Trisca, com suas arguições. Né? Fique à vontade, com a palavra, por favor. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Ok. Primeiro, obrigado, quero agradecer e cumprimentar o professor Merino, Irandir, muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês, e para mim também é uma oportunidade, né? Rever o pessoal do NGD, estender os cumprimentos ao professor Milton, professor Trisca, é uma honra estar nessa banca junto a professores tão experientes, tão proeminentes. Tá? Então vamos lá. Irandir, eu queria começar falando da importância disso tudo, desse trabalho, né? E eu vou tentar traçar um paralelo até com o que acontece comigo aqui. Como eu vim parar aqui, né, em Portugal, e como esse trabalho que é desenvolvido com Xsense e com outras ferramentas que a gente acaba usando aí, são muito importantes. Então, aliás, o teu trabalho me foi muito útil também, tá? Então, eu lembro do teu trabalho aqui, eu consegui resgatar algumas informações. Mas, basicamente, eu não sou uma pessoa com uma super experiência acadêmica, eu acabei meu doutorado ano passado, eu tenho alguma experiência na indústria. Então, tem alguns pontos que eu vou trazer que são muito úteis disso que você está fazendo, para realmente ficar bem claro, né, como isso é importante. Bom, para quem não sabe, para quem não está por dentro do que eu estou fazendo aqui, eu terminei o ano passado o doutorado, né, junto ao professor Merino, na UFSC, na engenharia de produção, e surgiu essa oportunidade de fazer um trabalho aqui na Universidade do Minho, trabalho como pesquisador. Então, hoje eu sou pesquisador, eu trabalho num projeto que é ligado à Bosch, é uma indústria muito forte, né? Então a gente tem realmente uma pesquisa muito bacana acontecendo aqui, né? Com a implementação de um robô colaborativo, e isso está sendo muito desafiador. Mas uma coisa que é muito legal primeiro, esse tema do real times, do ergonomics in real times, que você está tratando, é muito importante, é muito latente e é muito atual. Né? Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas já que me falaram foi: a gente precisa conhecer como está essa questão do ergonomics in real times, né? A coleta dos dados de ergonomia em tempos reais, né? Em tempo real, que nos forneça, que nos dê informações em tempo real, né, do que acontece. Porque, obviamente, a gente não tem como montar um laboratório gigantesco e tal, muitas vezes não, né, quando dá ok, mas isso é muito importante. O outro ponto é que o meu conhecimento, que já a minha experiência que eu tive aí com o Xsense, com a própria eletromiografia, está sendo muito útil aqui, muito útil. O Xsense, então, muito útil. E apesar de eu não ter trabalhado com isso no meu doutorado, e nem no meu mestrado, eu tive a oportunidade de participar em algumas pesquisas do NGD, né? Inclusive uma delas gerou um dos artigos que você cita, que foi no Journal of Industrial Ergonomics, né? Com o trabalho da despenca da mandioca. Para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que o pessoal, alguns professores aqui que estão trabalhando conosco, eles perguntaram: Diego, você conhece esse artigo?
Sim, o Matos, que está nesse artigo, sou eu. Então, eles, nossa, esse artigo é uma referência nossa aqui. A gente está usando esse artigo como referência, sabe? Então, a importância desse trabalho, como isso é importante, como isso se reflete, às vezes, no futuro, sabe? Isso é um trabalho que não é em vão. Eu prometo que eu não vou ser, não vou me alongar muito, tá? Mas só para tentar traçar o paralelo do que está acontecendo. Então, fora essa questão do ergonomics em real times, né, essa questão importantíssima de que às vezes a gente não tem noção, vendo daí, do tamanho que essa coisa pode ter, que me trouxe para cá, que aqui me fez né, ter um trânsito muito bom, né, entre os pesquisadores, entre a indústria aqui. Além disso, e que eu acho que é muito importante no teu trabalho, e justifica muito o teu trabalho, que é essa questão dos dados quantitativos, né? Quando a gente está trabalhando com ergonomia, muitas vezes eu tenho a impressão que a gente tem dificuldade, de fato, de ter dados quantitativos. Para algumas situações isso é ok, e para algumas outras situações isso realmente requer, né, que a gente aprofunde nisso. Por exemplo, quando eu trabalhava na indústria, eu lembro que eu sempre tentava gerenciar os dados que eu obtinha com as minhas análises ergonômicas, e eu sentia a dificuldade de gerenciar, de entender se uma melhoria que eu fiz foi suficiente, se ela foi boa ou não. Então, isso vale para uma melhoria ergonômica na fábrica, isso vale para um projeto, né? Projeto de desenvolvimento de um produto, de um serviço. Eu vejo o teu trabalho, assim, ele tem esse tripé, né? Da gestão do design, ele tem o design centrado no usuário, centrado no ser humano, que é a nomenclatura correta, perdoem-me, né? Eu não sou muito dessa área, e tem essa questão da ergonomia. Então, você tem dados que você está coletando esses dados para projetar alguma coisa, né? Enfim, em função do design, né? Projetar ou melhorar alguma coisa que já está projetada, e você precisa gerenciar esses dados. Você precisa gerenciar esse ativo, né? Eu não vou chamar de ativo, mas esses dados que estão chegando, eles precisam ser gerenciados. Então, eu vejo que isso está escrito no teu problema, mas talvez assim, se eu pudesse ajudar, tudo que eu falar aqui vai ser uma forma de tentar contribuir um pouquinho só, né, de tentar só, talvez, pegar um pontozinho aqui que eu teria escrito diferente, no sentido de deixar um pouquinho mais claro. Se eu pudesse resumir isso, o que eu entendi do teu problema, que o que não se gerencia, o que não se mede, não se gerencia, né? Isso quem disse, inclusive, foi Deming, né? Não fui eu, foi um cara, um guru da qualidade. Então, o que o X-Sense, o X-Sense, realmente oferece para a gestão do design, ou para o design centrado no usuário, ou o que ele poderia oferecer, ou o que ele deveria oferecer, né, seria realmente essa questão dos dados quantitativos, né? E isso, para mim, está claro no teu problema. Eu só estou tentando talvez traduzir isso de uma forma que para mim fica mais claro ainda na minha cabeça. Então, você ter esses dados quantitativos me parece que ajuda muito no gerenciamento, né? Depois, quando você mostra os casos, isso fica muito mais claro, né? Porque, por exemplo, no caso aqui do Baja, né? Você tem uma série de recomendações que foram feitas em função dos dados que foram coletados com o X-Sense, e esses dados geram uma série de requisitos para o projeto, né? Para um projeto de melhoria, nesse caso. Poderiam ser uma série de requisitos para um projeto de desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Então, é muito importante isso é muito importante, essa questão dos dados quantitativos, de você poder ter algo palpável para trabalhar, e eu sei que isso é importante porque a gente está passando pelo mesmo processo aqui, né? Nós estamos tentando implementar o uso de um robô colaborativo e a gente precisa de dados extremamente quantitativos, né? Quando você consegue chegar nesses dados, obviamente a gente consegue gerenciar muito melhor. Então, só para dar esse linha de fora, assim, é que talvez isso possa complementar um pouquinho, né, o teu problema. Dito isso, eu tenho alguns pontos aqui que eu anotei para comentar. São pontos rápidos, né? Eu gostei muito do trabalho, achei ele muito
muito elucidativo para mim, que estou trabalhando com o Xsense aqui. Aliás, não faz muito tempo eu precisei da ajuda, né, do Irandir e do Thiago. Pedi para o Thiago me ajudou, depois pedi para o Irandir me ajudou. Então, olha só o know-how, né, que a gente tem aí. Aqui a gente pode ter estruturas, aqui a gente tem uma estrutura muito boa de fato, mas a gente tem um know-how aí que não deixa a desejar para ninguém, né? Então, beleza, eu falei um pouquinho do teu problema, que para mim tá ali, implícito isso tudo que eu falei, né? Só tentei trazer uma outra perspectiva. Aí eu fiz algumas anotações, Irandir, mas são anotações assim, como a minha primeira formação é em fisioterapia, né? E eu fui estudar engenharia depois, eu acabei só anotando umas coisinhas aqui que estão no texto, assim, um detalhezinho ou outro que talvez pudesse só ficar um pouquinho mais claro, mas que estão anotados, eu posso até te enviar depois, se tu quiser. Agora eu estava falando do Baja, naquela imagem que você mostrou ali na página 83, só uma dúvida minha mesmo, não é nada que eu vi aqui que está errado, não. É só uma dúvida minha. Mas na literatura, quando você falou ali de ombro, a literatura diz que o recomendado seria a 80 a 165 graus de flexão de ombro, né? Eu não sei, eu não li, eu não conheço a literatura, mas quando eu olhei eu pensei, nossa, parece muito, né? Me parece que na posição que ele está seria ainda mais confortável. Mas provavelmente tem isso em literatura, né? Então, o fato de ser fisioterapeuta não conta nada nesse sentido. Se a literatura diz, é isso mesmo e pronto. Eu anotei algumas coisinhas aqui que você que eu poderia só dar deixar um pouquinho mais claro, algumas quando se trata de falar um pouquinho da biomecânica, mas são coisas assim que realmente não vem atrapalhar o trabalho de forma alguma, né? Mesmo nessa mesma figura que eu estava falando ali, tu fala embaixo ali, por exemplo, que o joelho faz uma flexão de 86 graus, mas na figura está apontando para 19 graus. Tá? Então, esse só para te dar um exemplo do que foi que eu anotei aqui. Aí depois você pode dar uma olhadinha. Tá? Aí a gente tem esses casos, né? O caso da mandioca, que eu tive a oportunidade de participar, inclusive tem uma foto minha, né, ali na tese, na dissertação, tem uma foto minha, fiquei feliz ali com a minha participação. E fica muito claro, de fato, depois, né, essa questão de como o Xsense ou o Xsense pode gerar dados, né, e como ele pode contribuir, né, com requisitos de projeto, né, requisitos para que o projeto de melhoria ou de desenvolvimento de um produto, de um serviço, de uma melhoria de posto de trabalho, como isso pode ser contemplado. Então, eu estava lendo a tua dissertação e eu estava pensando, será que vai chegar nesse ponto? Será que ele vai falar isso? E chegou, né? Nesse ponto dos casos aqui, para mim, daí ficou bem claro. E aí você demonstra, né, requisitos do projeto. Principalmente do Baja, né? É um trabalho muito técnico, né? Tem medidas exatas e o que foi feito. Então, achei muito legal mesmo, tá? E aí nas conclusões, né? As conclusões, achei muito bacana também que você trouxe de volta as questões da pesquisa, isso para mim ficou muito claro ali, né? Você respondeu a questão de pesquisa. Talvez se eu pudesse ajudar em alguma coisa, dar uma sugestão, poderia ser algo nesse sentido do que eu estava falando antes, né? De como o Xsense auxiliou na melhoria do carro ou na melhoria na implementação de uma ferramenta, no desenvolvimento de uma ferramenta para mandioca, através de requisitos do projeto, né? Gerou uma série de dados, gerou uma série de dados quantitativos mais palpáveis, porque imagina assim, eu lembro que quando a gente chegou na coleta da mandioca, a primeira coisa que eu reparei foi a questão do ombro, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu acabo olhando uma pessoa fazendo um movimento e eu já começo a tentar mapear quais são os riscos. Óbvio, eu estou usando a minha abstração, né? A minha abstração com base no que eu aprendi na minha graduação. E eu já fui direto no ombro do cara. Eu falei, pô, esse cara deve ter algum problema no ombro. Esses caras vão ter algum problema no ombro. E aí a gente faz a medição com o Xsense e não era no ombro o problema, era na cervical. O ombro está extremamente abaixo, né? O ombro está lá, está tranquilo, pode ser que venha ter algum problema, tudo bem, mas a cervical ali, a C7T1,
parece que está muito mais evidente, né? Então, olha como se eu fosse gerenciar isso, se eu fosse fazer isso com dados não quantitativos, se eu fosse estar usando só a minha abstração, eu poderia estar incorrendo num efeito contraintuitivo disso, né? Eu ia estar analisando talvez o segmento errado. Então, isso traz uma série de implicações assim, que nos fazem, que facilita muito, torna muito mais palpável, né, a gestão dos dados. E como isso é importante para o design centrado no ser humano, né, para a ergonomia, para uma melhoria qualquer que a gente esteja fazendo. Então, nesse sentido, realmente eu volto, né, na contribuição do teu trabalho, que é essa questão do que o Demian falou, que não se mede, não se gerencia, né? Ou é mais difícil de gerenciar, mas quem sou eu para contrariar o Demian, né? Então, nesse sentido, o teu trabalho foi muito útil, inclusive, para a gente aqui. Os trabalhos do NGD, de forma geral, com o XSense estão sendo muito úteis, né? Não só esse. A própria experiência que a gente acaba tendo junto às pesquisas do NGD estão sendo muito úteis para mim e, obviamente, para o pessoal da pesquisa aqui. Então, para finalizar, Irandir, eu queria só trazer esse ponto, né, de como a gente pode ir longe quando a gente acredita, quando a gente vê a oportunidade e agarra, né, que é o que acontece. As oportunidades surgem e a gente agarra e enfia a cabeça com tudo. Eu tenho uma identificação natural com o Irandir, porque eu também sou um cara do interior. Claro que ele vem de uma cidade muito mais longe que eu, né? Uma cidade menor também, né? Mas eu sou do interior de Santa Catarina, cara. Eu nunca esperava, né, ter um doutorado, mestrado, ou ser contratado para trabalhar como pesquisador, né, aqui numa universidade. Eu estou aqui com uma bolsa da União Europeia, né, a União Europeia que está me pagando. Então, às vezes a gente não acha, não sabe, assim, como a gente pode ir longe, né? A gente tem as ferramentas aí, você tem as ferramentas aí, e você tem a vontade, né? Porque eu sei que você tem a vontade de seguir em frente com isso, e até o pessoal que está ouvindo, né? A gente tem um know-how muito bom aí na UFSC, nomeadamente no NGD, porque é onde eu conheço, mas eu sei que não é só ali, né? Em todos os outros lugares. Tudo que está escrito aqui nesse teu trabalho, muita coisa que está escrito aqui nesse trabalho vai ser útil para mim de agora para frente também, como as outras coisas já haviam ajudado. E esse é um tema realmente muito importante, muito latente, tanto que a gente aqui está se debruçando sobre a mesmíssima coisa. Então, eu gostaria de te parabenizar, espero realmente que você continue e siga essa jornada, porque tu é um cara, tu é um poeta, além de tudo, né? Então, fico muito feliz aí de te ver chegando nessa etapa, tá? Então, espero que eu tenha sido claro no que eu falei. Qualquer coisa eu estou à disposição. E retorno a palavra para o professor Mirino, acho que é isso mesmo. Obrigado, Diego. Não sei se o Irandir tem alguma coisa que queira complementar. Então, na verdade, eu só gostaria mesmo de agradecer, né? Obrigado, Diego, pelas contribuições. Sem dúvida, a gente vai estar conversando um pouco a respeito aí dessas questões que você pode estar trazendo de melhoria para o documento, né? Para a pesquisa. A gente sabe que a ideia é justamente essa, né? De estar abrindo novos leques, novas oportunidades. Então, se esse estudo é um estudo importante para a gente aqui, importante para você aí, a ideia é que ele venha a ser disseminado, né, e também auxiliar outras pessoas. Então, só tenho realmente a agradecer. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, né? Como é de praxe também, ao final eu tomarei o tempo para fazer alguns comentários sobre, né, as colocações e arguições da banca. Então, na sequência, eu passo a palavra para o professor Ricardo Trisk, né, e também já aproveito de novamente agradecer a sua presença e fique à vontade, professor, para seus comentários. Boa tarde a todos. Sou eu que agradeço a oportunidade de partilhar desse momento. Tem alguns anos que nós temos conversado, especialmente o professor Nilo, o professor Merino e eu, de que a banca é uma orientação coletiva. Então, com o intuito sempre de garantir que o registro do documento,
quando consultado daqui a 5, 6 anos, não gere nenhum arrependimento no autor, que a gente colabore para alguma melhoria sob o ponto de vista de esclarecimento. Porque hoje nós tivemos a apresentação. Esse documento vai ficar disponível na biblioteca, ele. Não vão ter oportunidade de perguntar para ti, como autor, do que se trata. E eu vou usar essa prerrogativa da tua presença para te fazer algumas perguntas. Né? Já pedindo licença ao Diego, como provocação em relação ao dilema das quantidades, né? Do medir para gerenciar. Eu me atrevo a contestar alguma coisa porque em gestão do conhecimento nós não conseguimos medir o conhecimento e ainda assim nós precisamos gerenciá-lo para que isso seja posto a serviço de alguma organização. Então, ainda que a gente tenha referências, na academia nós temos a prerrogativa de tentar encurtar dogmas para que se converta em aprendizado coletivo. Então, pedindo licença, faria esse registro, porque a gente tem essa condição quantitativa, é certo, mas o design especificamente trabalha com pessoas, onde a gente tem que dosar isso para uma aplicação, e é onde entra o trabalho do Irandir, por exemplo, que eu vou passar a me ater nesse momento. Eu destaquei 5 condições que eu vou precisar da tua intervenção, e eu me permito fazer alguns reparos em relação ao texto. Eu não estou com o relógio aqui ligado, mas se eu começar a ficar muito longo, por favor, professor Merino, eu vou pegar a minha colinha ali no texto, eu não vou estar vendo as imagens todas. Deixa eu passar aqui para o lado, para poder fechar. Então, eu estou com a tela também reduzida aqui, o texto, para a gente poder conversar um pouquinho melhor aqui. Eu vou te incomodar a partir do resumo uma coisa que tu falaste apertei o botão. Estava tudo ensaiadinho, agora aqui não estou achando, mas já vou achar. Eu vou botar a tela cheia do texto, não vou estar vendo agora tudo. Preciso ver ali mesmo. Assim, ali no texto, tu salientaste a condição de objetivo exploratório e descritivo, né? E depois a gente no texto encontra referências diferentes em relação ao objetivo. Eu gostaria de diferenciar o que me dissesse o que são objetivos exploratórios e descritivos, porque eu não conheço essa categorização e eu gostaria de poder participar. Professor Merino, o senhor se importa se ele poder participar respondendo assim, porque eu acho que daí fica mais rápido e a gente, num bate-papo, consegue, talvez eu consiga contribuir melhor, não sei. Pode ser assim, professor Merino? Irandir, o senhor se importa? Não, senhor. Não é sabatina e nem paredão, é só pergunta. Sim, tá ok, eu vou tentar responder da melhor forma possível. Aí depois vai voltar lá na página 28, aí eu vou te dizer por que eu estou te perguntando isso aqui, tá bom? Tá. Tranquilo. Então, em respeito aos objetivos os objetivos da pesquisa, né, da caracterização, digamos assim, exploratório, e a parte descritiva, porque realmente o desenvolvimento da pesquisa seguiu isso, né? Teve a questão de explorar tanto a questão dos dados já existentes, de pesquisas relacionadas a esse conteúdo, né, e também dentro dos próprios contextos, e de certa forma eu realizei a descrição disso, né, a descrição desses resultados, a descrição desses casos,
a descrição de tudo que foi levantado, né, da pesquisa. Então, eu acho que seria bem isso. Não sei se fiquei claro, mas... Então, eu assim, sem querer te cortar, mas porque daí estaríamos mais próximos da natureza da pesquisa. Você teria o objetivo, que é decorrente da tua questão de pesquisa, e a tua conduta como pesquisador foi aplicada usando elementos exploratórios e descritivos para poder qualificar o teu resultado, né? Então, o objetivo, você teria o objetivo, na minha maneira de entender, o seu orientador que define a conduta e ele que coloca, mas eu me sinto à vontade para fazer esse destaque. Eu vou retornar a isso depois, mas antes eu vou te perguntar sobre o abstract. Como é que foi feita essa tradução? Eu confesso que, na verdade, eu não tenho tanto conhecimento em relação à língua inglesa e também pretendo estar realizando, né, uma revisão mais detalhada, né, passar por um revisor realmente que entenda mais o inglês. Então, foi utilizado mesmo o conhecimento básico, né, a ajuda da própria tecnologia, né, e de alguns amigos, assim, que têm um certo conhecimento, mas nada muito concreto mesmo. Então, pretendo revisar, né, para essa versão final, né, e deixar mais claro possível. Eu vou tomar a liberdade de recomendar fortemente que você faça essa revisão para uma linguagem técnica pelo seguinte, senão o seu trabalho vai ficar perdido quando for buscado em bases de dados especializadas e o esforço que você tem, o trabalho que você tem, não merece ficar à sombra por conta de uma linguagem. Porque tem questões que são tradições literais que não existem na linguagem escrita ou da forma técnica. Então, se você já tem essa intenção, eu me atrevo a recomendar fortemente que você se dedique a essa revisão, porque isso vai refinar o teu trabalho e vai ser entendido pelos outros, porque a gente pensa que é entendido, mas a gente tem que lembrar que as pessoas que são estrangeiras não têm boa vontade em ler o que a gente escreve. E se a gente der um motivo, eles já não vão ler. Então, passei 4 meses e meio para ser lido, estando dentro de uma universidade. Então, talvez seja só um trauma meu, mas eu acho importante você ver isso. Dentro do texto, tem coisinhas pequenas, como, por exemplo, aspas sem ser fechada, coisas assim, que depois você faz uma revisão, porque isso cai no texto. Eu entendo perfeitamente que no afã de terminar o texto para submeter a banca, a pressão de banca, isso acontece. Mas depois você toma lá o seu suquinho de caju e vê lá, escutando o forrozinho, e você dá uma pesquisada no seu texto, que você vai encontrar essas coisas. Como, por exemplo, no próprio linguajar, né, na página 16, você começa a página 16 sem colocar a continuidade da página 15. Por exemplo, aí você pega no tocante pesquisas relacionadas à postura. Não tem a preposição, não tem o indicativo. No tocante a alguma coisa, né? Então, e essa expressão não é tão comum em documento, mas se fores usar, no tocante pesquisas relacionadas à postura, não, você vai precisar dessa preposição, coisa assim, né? Bom, isso são alegorias, mas depois eu posso te mandar o PDF com as anotações, o professor Merino, e aí, a partir do crivo dele, ele te orienta. Agora, sim, quando você fala, nesse mesma página, no segundo parágrafo, você fala assim, nesta perspectiva, analisar os movimentos humanos se tornou mais fácil, né? O seu trabalho não foi fácil. O seu trabalho só ficou facilitado porque você soube dominar e soube se postar como pesquisador. Assim, a análise, ela é uma atribuição, é um processo intelectual humano dependente de expertise. Ela não vai depender do equipamento. A interpretação dos dados tirados
que esse indicador venha implicar em algum processo, é você quem vai decidir a partir do teu histórico, da tua expertise. Eu pergunto da conveniência de substituir o teu fácil por ágil, porque daí ele te promove uma agilidade, mas em dizer fácil não desqualifica o teu esforço, né? Então seria nesse sentido. Então o processo de captura, uma sugestão, né? Quer dizer, o processo de captura evoluiu e se apresenta com mais recursos, promovendo maior agilidade e fidelidade ao processo do todo. Então não é que ele se tornou fácil, porque o seu próprio trabalho, né? E eu vou, de novo, te pedir licença, professor Birina, para te fazer uma pergunta. Nessa mesma página, eu não vou página por página, tá? Eu tenho aqui uma... eu vou falar assim. Nessa mesma página, lá no parágrafo, no penúltimo parágrafo, antes de estar escrito objetivos, no final da linha, você faz uma citação de Rincos e aí termina a frase com mudança organizacional e usabilidade do ser humano. A condição de usabilidade vinculada ao ser humano nesses termos, como é que se daria? Eu não consegui digerir essa condição, porque o ser humano é uma condição existente. Então, como é que a condição de usabilidade, estudo de usabilidade do ser humano, você estuda a usabilidade de alguma coisa para adequar as limitações do humano. Como é que é essa situação? O que isso quer dizer no teu contexto de trabalho? Desculpa, professor, mas na verdade eu não consegui compreender o que o senhor quis perguntar. Assim, você não me ouviu ou só não me entendeu? Na verdade deu uma interferenciazinha, mas eu não consegui compreender mesmo o Tá, contexto. tudo bem. Assim, mas a citação você localizou no texto, tudo bem, você se lembra dela? Uhum, sim. Tá, aí termina, mudança organizacional e usabilidade do ser humano. O que é essa citação, considerando o conceito de usabilidade e a extensão de complexidade que você aponta ao trabalho, o que isso quer dizer em relação a esse trabalho seu todo, usabilidade do ser humano? Então, na Porque a verdade, gente estuda usabilidade ao contrário, né? Para promover o uso bom de algum artefato, serviço, alguma coisa, não é isso? Isso. Só que no meu caso, o meu objeto, né, entre aspas, é humano. É o movimento que ele realiza, né? Então, é a interação dele com o produto. Então, nessa pesquisa, dentro desse contexto, a usabilidade seria voltada a isso, né? Não o contrário, porque aqui dentro da minha pesquisa, eu estudei, né? Estudamos a questão dos movimentos, da cinemática, que ele, né, seria, no caso, a reação a algo, né? No caso, a um produto, a um objeto, então, não o contrário, né? Então, eu acho, não Então, sei se eu consegui ficar mas aí claro, mas seria... Mas nesse caso, se você quiser moldar o ser humano ao produto, você está concorrendo com o conceito da ergonomia, não está não? Mas aí, nesse caso, eu não moldo, eu utilizo as técnicas para analisar e Ah, adaptar esse trabalho ao homem, e não o homem ao então, trabalho. pronto. Então, aí que tá. Como tá frio. Eu não estou fazendo nenhum tipo de reparo. Eu estou partilhando uma leitura. Nesse caso Talvez... está frio. Seria talvez. conveniente uma intervenção sua como autor, entre aspas, traduzindo o que isso tem a ver com a abordagem que você aplica disso, para que não Sim. seja simplesmente posto. Porque sob o conceito de ergonomia, você faz um caminho só, né? Se ajusta a tarefa para a pessoa e tal, e tal, e tal. Aqui tu tá se propondo que é um estudo do mal que a tarefa exerce na pessoa, para que ela possa ser sugerida, né, outros elementos para evitar essa degradação, sei lá o que, como, né, o sei lá o que não quer dizer que eu não esteja entendendo, só uma forma Não, de expressão, desculpa. Então é isso que eu gostaria
que tu consultasse o orientador para Eu ver acho, se caberia uma, entre aspas, tradução para particularizar isso, para não ser só sim. eu bebi nessa fonte, então esse cara é aqui. Não, eu bebi nessa fonte, eu interpretei e estou usando por causa disso aqui. Sim, ou até mesmo, Ô, professor Tiago, com professor, se essa me sua... permite, Pois Trisca, não, já que por favor. você comentou sobre mim, eu gostaria só de Sim, dar uma pequena contribuição para o Irandir, que de fato a frase, né, a construção gramatical da frase está errada. Assim, ela nasce errada, lamentavelmente, né, eu olhando após seu comentário, ela está errada, ela está incompleta. Então, ele permite essa interpretação que gera, né, obviamente, após o teu comentário, professor, ele gerou, obviamente, em mim essa dualidade, né? Parece que está se contradizendo de tudo que está sendo falado. Então, eu, né, como orientador, acredito que isso foi realmente uma falta de, primeiro, um erro na própria construção gramatical e, segundo, né, esse erro também se estende por uma simplificação da informação praticamente em duas palavras, sem o vírgula e sem o complemento necessário para o correto entendimento. Então, é mais nesse sentido, né, que não, eu gostaria de complementar. agradeço muito, professor. Eu só gostaria de ser entendido como um aliado na questão do documento, porque assim como eu entendi dessa maneira, outros também poderiam, e concorre com a riqueza do trabalho no todo. Então, nesse sentido do texto frio, né? Bom, como eu falei lá nos objetivos, no exploratório, a gente já conversou, né? A gente tem várias condutas de construção de documento e tal, mas, assim, os objetivos específicos que tu apontaste, alguns me parece que estão associados estritamente ao processo de contextualização e outros de validação. Eu só vou deixar escrito aqui, depois eu vou repassar, para que você veja se a forma de escrever o objetivo específico não se adequa mais à tua estratégia de solução que estaria dimensionada dentro dos procedimentos metodológicos do que da forma como aqui, porque são etapas sequenciais, né, e que são inerentes ao teu processo de pesquisa. Então, assim, claro, cada um tem uma conduta, eu só estou oferecendo uma leitura, e isso, depois, você, com calma, fica à vontade, e diz assim, né, deixa para lá, ou então, quem sabe. Sim, aquela história do fácil lá, no finalzinho dessa página mesmo, 17, você já faz um reforço concentrando a questão do processo, ao processo. Então, está tudo certo lá. Né? A gente está falando a mesma coisa. Deixa eu passar para uma coisa que essa aqui é 18. Sim, ali no final do base de dados possível para acesso ao sistema CAPES, eu não sei se é a plataforma de periódicos, alguma coisa. Aí só fazer essa qualificação que eu não sei, também não sei nem se isso é pertinente, mas só que pareceu que se foi isso era melhor, porque é um argumento para mantê-la ativa. Estou sendo corporativista. Eu não entendi no final da página, o que tu disseste, página 18, o que tu disseste lá, com artigos obtidos de forma que sua legalidade. Enfim, excesso de preciosismo, mas isso, canja de galinha e cuidado, até hoje mantém gente ativa. Né? Agora, eu vou beirar a antipatia, Irandir, na figura 1, quando você representa o seu filtro com uma lata de lixo. Você está vendo ali a figura?
os artigos não vão para o lixo, né? Eles só não são considerados como parte do teu universo de interesse. Como eu trabalho com linguagem subliminar há muito tempo, isso me chamou especial atenção. Peço desculpas aí pelo exagero, mas assim parece, inclusive, com a base de dados aparece depois os duplicados. Parece que os duplicados são os 333 e não os 5. Se você puser o filtro, em vez da lata de lixo, aqui embaixo você fala filtragem. Foi feita a filtragem, como mostra a figura 2. Se eu usar o filtro, vou entender que do filtro passaram 33 e os duplicados foram os 5. Né? Então, desculpa aí a insistência, mas não ficou simpático a lata de lixo aqui. Eu, se fosse autor desses 5 aí, eu não ia gostar de ver meu artigo na lata de lixo. Você pode não gostar dele, mas precisa jogar no lixo, pô. Então, ainda assim que tem coisas que dá vontade, mas deixa eu falar. Na página 21, as outras figuras também repetem a lata de lixo. E eu no texto lá eu botei um ops do lado. Você vai ver lá, depois você vai enxergar. Na página 21, opa, 21, isso. Você começa o parágrafo depois da figura falando assim, a referente revisão, né? Apresente revisão, apresente documento, né? A referente, eu não sei de que referência você está falando. Outra coisa, ali, documentos periódicos, tese, que fizeram uso do XSense. Esses documentos, eles reportam o uso, relatam o uso disso, não é? O documento não faz o uso, não é isso? Então, é alguma coisa de pesquisador, assim, que foi usado. E, assim, só questão de linguagem também, no final desse mesmo parágrafo, você faz uma afirmação assim, os dados foram extraídos de acordo com países de origem. Eu vou te perguntar, eles não foram agrupados de acordo com a sua origem, quantidade de publicações, e não extraídos? Você não selecionou países que têm mais de 10, ou foi assim? Extraídos de acordo com países de quantidade de origem. Né? Então, foi o critério de agrupamento. É uma redação que qualifica o teu próprio critério. Antes da figura 5, você coloca lá que nos países na Itália, Noruega, foram encontrados apenas uma publicação. De novo, é só uma questão de redação, ela está invertida a referência. Né? Você não foi até o país buscar a publicação. Você encontrou em bases de dados documentos associados àqueles países. Né? Então, só uma referência de lá. E depois uma outra provocação, no último parágrafo da mesma frase, mesma página, você fala que 85 trabalhos encontrados nesse período, 14 anos, foram achados somente 3 estudos. Você identificou, né? Você não achou. Então, sempre tem a tua intervenção como pesquisador, mediando as ações, e tudo tem uma relação. Não desprezar a tua interferência. Você identificou e, a seu juízo, você montou isso como sendo do conjunto de interesse. Não foi o acaso que te trouxe os artigos, foi o teu trabalho. Né? Então, é isso que tem que ser preservado também. Bom, eu vou pular aspectos de redação que estão anotados aqui. Vou partir para uma argumentação sua, na página 24, sobre a aderência ao PPGD. Né? Você começa, o referido estudo. Né?
mas você está falando do seu próprio estudo, então é o seu estudo, né? Este estudo, essa pesquisa, não é o referido, você não está referenciando a outra, é você, o seu trabalho. Aí, quando você vai fazer a justificativa, você usa uma citação, aí, porque está entre aspas, né? Não sei de quem. Aí você põe lá, por meio da inovação. Eu me permiti uma interpretação do que está escrito da seguinte maneira, né? Este estudo apresenta aderência ao PPGD e tal, pela natureza e identidade temática do processo de pesquisa que se concentra em temas presentes na área de concentração do pós-design Potulsky, com especial inserção na linha de pesquisa gestão de design, com ênfase em tecnologia. Essa linha de pesquisa engloba estudos, tarará, tarará. Aí continua o teu parágrafo. Porque essa citação, entre aspas, é uma coisa que te distancia, e a aderência, o argumento da aderência, tem que te aproximar do programa para legitimar a chancela do título que o programa vai ofertar. Então, me permito fazer essa observação para que a aderência fique patente como natural do trabalho e não a partir de citação de terceiros ali, né? Você pode me interromper, fique à vontade. Eu não vou, né? Depois você faz consoante a isso, com forma de corroborar o alinhamento, tarará, você faz a citação de um outro trabalho que eu não entendi por que você apresenta a existência de um trabalho, né, como sendo argumento para a aderência do teu trabalho ao programa. Eu imagino que você não precise dessa citação de terceiros, uma vez que o domínio do teu trabalho está presente ao longo do texto, né? Então, é só uma leitura, por favor, não considere isso como outra maneira. Na delimitação do tema, você coloca, considerando o contexto que abrange os temas gestão de design e tecnologia, essa pesquisa delimita-se, a princípio, pelo seu tema, né? Mas eu não entendi como que ela se delimita, né? Porque você pode começar já pela linha seguinte, né? Enfim, eu só sinalei para depois você poder fazer uma comparação e ver exagero, sim ou não. Porque o professor Milton e eu lembramos sempre de um colega de banca que sempre dizia que tinha coisas, castigos, pecados, pecadinhos e pecados mortais, né? Esse é um pecado, não chega a ser pecadinho, mas também não é um pecado mortal. Mas é aqui que tu está dando ao leitor a oportunidade de ele sair dentro do texto, né? Para ele começar a entender qual é o teu escopo de trabalho. E aqui você diz que ele se delimita pelo próprio tema. Mas é justamente isso que eu quero saber aqui na delimitação da pesquisa, né? Então, clarear essa forma assim. Se me permite, só uma... Por favor, Não, é só para te avisar, porque você pediu para te avisar pela questão do tempo, né? Ah, tá, só para te avisar que já tem quase 40 minutos falando, só para ficar à vontade, Meu mas Deus. só para te colocar, porque eu acho Bom. que estás entrando em questões assim muito claro, específicas claro. de redação e talvez não vai faltar um tempinho para tu falares de outras coisas. Muito obrigado. Vamos só partir então para o final. Todas as demais questões estão anotadas ao longo do texto. Eu vou partir para a última pergunta. Então, nossa, eu não sabia que eu estava falando 40 minutos, professor. Desculpa. Eu não botei o relógio aqui tocando. Nossa, agora fiquei até encabulado. Assim, depois só coloca lá uma observação que na apresentação da delimitação da pesquisa você descreve o equipamento. Talvez colocar essa descrição do equipamento dentro das ferramentas lá do procedimento seja mais fácil para o leitor entender a importância da delimitação do tema, sabe? Bom, eu vou
considerar, então, que as demais observações, é porque, assim, eu me entusiasmei no trabalho e fui olhando os itens, porque isso, quando eu estava estudando ergonomia nos idos de 97 e tal, aí eu me deixei levar pela emoção. Vocês me desculpem e vou só colocar, então, em relação àquela parte conceitual que tu falas, deixa eu ver lá, sei lá, na fase conceitual, que é a aplicação conceitual, não é isso que você chama? Eu não entendi se ela foi feita com atores simulando uma situação ou se ela foi descrita, porque tu fala tudo no futuro do pretérito, né? Então, aconteceria, seria, e eu não entendi o que de fato aconteceu. Então, na verdade, tinha a pretensão de realizar, né, em contexto real, essa coleta, e aí, devido à interferência, né, foi desenvolvida essa parte de forma conceitual, por causa da interferência da pandemia. Então, ali eu trago, com base nas primeiras visitas preliminares, que elas aconteceram antes da interferência da Covid, por meio de registros fotográficos, eu realizei aquela, digamos, simulação ali. Eu demonstro mais ou menos como seria feito essa coleta, né, se utilizando do equipamento dentro daquele contexto real, né, se tivesse tido essa oportunidade. Porque eu tenho anotado ali, depois vou mandar, mas não tinha ficado essa percepção para mim. Parecia que tinha sido uma coisa que tu supunha que teria acontecido, mas se tu tens os elementos, você pode declarar que é uma simulação de uma situação real a partir de observação e fazer o rebatimento das tuas interpretações sem sugerir teria sido, porque parece que daí não foi, entendeu? Mas de fato você usou dos recursos, você se valeu da tua visita para que aquela fase efetivamente seja elemento de referência para as tuas conclusões. E não no tempo aonde eu posso entender que era muito legal se tivesse sido. Mas não, de fato você se valeu do tempo, né, da ação. Seria esse o reparo que eu teria dentro de todas as coisas dos resultados para não fragilizar a coisa. Bom, no final, quando tu fala lá nas conclusões e tal, a gente espera uma carta, uma espécie de guia de recomendação ou coisa do gênero, né? Ainda mais destacando a relação de contribuição entre design e ergonomia, porque se a gente quiser botar um dentro do outro, vai ser uma briga de caranguejo, porque vai ficar ninguém sabendo onde começa e termina. E isso que é o charme dessa parceria, né? Talvez, ao final, você, como pesquisador e ter feito todo esse trabalho, dá mesmo a detalhamento, a dimensão de gravidade no que diz respeito à interferência de design, na apropriação dos conceitos e aplicação na gestão desses processos todos, e a dimensão de gravidade da ergonomia para adequar a apropriação desses conceitos de design nesses processos de gestão. Então, seria o final ali que você apareceria brilhando para poder colocar todo o esforço posto até agora. Eu, sinceramente, peço desculpas pelo entusiasmo de ter passado o tempo, professor Menino, e a Tirande, imagina te submeter a um sofrimento desse, e aos colegas de banca também. Peço desculpas, mas não foi por achar ruim, é só porque eu me entusiasmei. Desculpa, professor Menino, desculpa aos colegas, mas, enfim, essa é a minha contribuição. Eu vou mandar o texto por escrito. Obrigado. Obrigado, professor Trisca. Isso só reforça, eu acho que o nível e o grau de seriedade, né, com que as bancas leem os trabalhos, né? Então, os detalhes, né, que a gente percebe, né? E a importância da clareza na redação é fundamental, né? Então,
essas colocações, né? Claro que se a gente tivesse mais tempo ou estivesse numa situação presencial, a condição seria diferente, a gente teria até isso, né? Mas obrigado mesmo pelos seus comentários e já passo a palavra para o professor Milton, né? Fique à vontade, professor. Bem, boa tarde a todos, em especial ao professor Merino, ao Irani pelo convite também para participar da banca e ter a oportunidade de ler o teu trabalho, né? Foram 2 anos de trabalho. Eu achei o trabalho, eu vou fazer uma abordagem bem superficial, tá? A leitura dele foi uma leitura muito boa, gostei muito do trabalho. Irani, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o título do teu trabalho? Gestão e tecnologia, sistema de captura de movimentos por sensores inerciais X-Sens para o levantamento de dados no design centrado no ser humano. Perfeito. É nessa hora que eu vejo, teu trabalho está inteiro perfeito. Eu acho que ele, em função do título, essa última pergunta do professor Merino, do professor Trisca, que é o foco da questão, é a análise usando o Xsense. Seu trabalho está lindo, está perfeito. Todos os comentários dizem que estão perfeitos, mas eu acho que essa parte que foi esse final aí, essa proposta, ela não ficou boa. Não ficou boa porque tu fizesse as visitas no hospital, fizesse tudo, fizesse a análise, mas o Exchange não foi usado. E é um equipamento belíssimo. Se tu botar ele ali, tu vai ver que ele vai ultrapassar em muito essa possibilidade que tu tens ali. Então, eu acho que, como tu, é uma proposta, eu acho que diminuiu o teu trabalho aquilo ali. É a minha visão. Conversa com o teu orientador, tá? Mas eu acho que o emprego desse sistema de captura, ele é pontos específicos muito importantes para análise. E ali tu vem e no final aí tu vai e tu coloca, deixa eu até ler ali, ó, proposta de aplicação conceitual. Esse tipo de trabalho, captura de movimentos, conceitual não vai. Conversa, ele fica, quando tu deixa isso no meio do trabalho, é um ponto que eu vejo que o teu trabalho não é conceitual, o teu trabalho é experimental mesmo, não deu para fazer, não deu, desolé, não podemos fazer nada, né? A Covid veio e atrapalhou, deixa de lado, deixa com uma proposta, essa é a minha sugestão. É a única coisa que eu boto o ápice além do que esses comentários que o Trisca, a gente tinha conversado já um pouco antes sobre o trabalho. Eu não faço essas anotações, não fiz essas anotações no trabalho, porque eu estou com um probleminha e eu só tenho o sistema de leitura em PDF. Eu não consigo fazer inserções e nada. O PDF, o meu é só Reader. Eu não tenho nem PDF no meu equipamento. Eu uso o preview da própria Apple para poder ver. Então eu não consigo fazer anotações. Mas eu fiz uma folha separado e gostei muito do que eu vi, tá? Dá uma conversadinha com o Merino sobre isso. E eu gostei da citação do Trisca, quando ele falou do nosso amigo, o professor Neuci. É isso mesmo, aquilo ali marcou bem isso aí. Os 3 erros. Vivendo e aprendendo, meu amigo. Olha, eu não vou tomar o tempo de mais ninguém. Eu acho que a banca já fez a análise que deveria ter sido feita. Parabenizo a todos e vamos em frente. Devolvo a palavra para ti, Merino. Muito obrigado, Milton, Trisca, Diego. Então, se me permite, de uma forma muito breve, eu gostaria de comentar alguns aspectos como orientador, né, e que me parecem são relevantes até para a plateia também, né, ter uma ideia mais clara da proposição. Bom, em primeiro lugar, começando pelo Diego, eu creio que
os comentários dele foram muito relevantes, principalmente para nós que estamos na academia e para o público presente, principalmente alunos, mestrandos, doutorandos, ou interessados também em continuar seus estudos. Ou seja, vejam até onde nós podemos ir e vejam o quão importante tem sido, né, a nossa contribuição como entidade, como instituição de nível superior, na formação desses recursos humanos, né, no caso ilustrado hoje por um pesquisador oficial, né, da comunidade europeia, né, que obviamente é um mérito, né, sem sombra de dúvidas, ter conquistado. E aí tentando só esclarecer alguns aspectos que me parecem relevantes, né? Complementar, não discordando, muito pelo contrário, mas quando o professor Trisca comenta a questão da gestão do conhecimento, perfeito também, concordo plenamente, mas o viés do tanto assim que no próprio documento, né, em vários momentos, é comentada a questão de um complemento, né? Ou seja, trazer esses dados quantitativos para somar, né, principalmente a informações qualitativas, subjetivas, na qual a ergonomia e o próprio design, e obviamente no projeto centrado no ser humano, eles são fundamentais. Então, obviamente que nós vamos analisar isso, mas assim, há uma clareza, né, do nosso ponto de vista, da necessidade de nós quantificarmos sim, né? Tanto assim que há essa necessidade de trazer tecnologia para o próprio design e temos uma linha, né, uma ênfase em tecnologia para trazer essa quantificação para dentro. Não esses pontos, essa questão que o próprio Trisca menciona, e no caso do Diego, que está muito inserido nesse mundo hoje exatamente a questão quantitativa, ele trouxe isso, né? Mas assim, para não há dúvidas quanto a isso, porém nós precisamos de, digamos, de sustentação mais precisa para que a própria comunidade científica veja o que nós estamos fazendo. Então, isso é bem importante. E trazer isso para um processo de gestão, um processo de acompanhamento, um processo de controle, que é exatamente o que a gente está tentando, né, incorporar para o próprio design, né? Hoje também, em outras áreas do design, no design de animação, por exemplo, trazendo esse controle, esse acompanhamento, para que essas variáveis possam ser, né, melhor gerenciadas. E aí que vem a grande contribuição da gestão do design. E, obviamente, veja quão importante isso pode se apresentar. Eu acredito que o exemplo que o Diego trouxe dos efeitos contraintuitivos, né, ou seja, pelo próprio conhecimento, né, dele, pela experiência, olha para uma coisa, nossa, o problema está aqui. E na ergonomia também, né, isso acontece muito na ergonomia, por quê? Porque muito qualitativa, muito subjetiva, e ele gera esse vício, na minha opinião, que falta, né, temos esse balizador paralelo a isso que nos diga, olha, presta atenção, não é bem assim, ou pode não ser bem assim, como a gente está imaginando pelo nosso conhecimento, nossos preconceitos. Então, eu acredito que se esclarecermos um pouquinho melhor, isso fica perfeito. Professor, os seus comentários de forma, professor Trisca, perfeitos, né? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Aguardamos ansiosos esse documento, né? O Irandi também se comprometeu, já tínhamos conversado sobre isso. Após a banca, fazer uma peneirada fina, inclusive no abstract, que você muito bem apontou, né? Fundamental. Então, isso é muito importante de ser colocado, e esses esclarecimentos, a questão da usabilidade do ser humano, né, como comentei, né, no momento oportuno. Finalmente, me parece que é um ponto, né, que o professor Milton comentou e o professor Trisca também, né, nos seus últimos comentários fez, que essa proposta, né, que a gente denominou conceitual. No primeiro momento utilizamos simulação, trocamos para conceitual. Mas assim, qual que foi a razão principal? Considerando as orientações, inclusive,
do Ministério da Educação, da própria CAPES, da nossa área MAI, no caso Arquitetura, Urbanismo e Design, e de todo o contexto que nós estamos vivendo, que é muito importante que as dissertações, as pesquisas que foram desenvolvidas durante o período da pandemia, fique registrado de forma muito clara, né, o que não conseguiu ser feito em razão, né, desse distanciamento. E isso nos levou a deixar registrado, né, porque isso estava previsto. Então, nós tínhamos tempo sobrando em cima de tudo isso, professor Milton. Né? Então, nós tínhamos o tempo, estava tudo planejado. Nós fizemos várias visitas inicialmente, fizemos o levantamento nas alas, tudo certinho, conversamos com todos, entrevistamos, fotografamos, temos esses guichos lá, temos as cadeiras lá, mas quando chegou março, né, aí fechou tudo. E, obviamente, nós evitamos qualquer... Então, como forma de tentar registrar isso, de deixar muito claro, né, porque não foi digamos, uma limitação, por exemplo, na pesquisa, que foi impedido porque teve, digamos, falta de autorização em algum local do hospital, comitê de ética, nada, está tudo certo. Né? O problema foi esse. Então, a partir disso, e pelas experiências que a gente tem tido, né, em outros programas, inclusive em bancas, em outras áreas, foi importante, nós entendemos que era muito importante. Porém, a gente tem que fazer algumas correções, se são de dúvidas, principalmente nesse tempo verbal que o professor Trisca coloca, para deixar bem claro o que aconteceu, né, de fato, foi praticamente mais de um terço desse trabalho, e o que iria acontecer, na realidade, no planejamento. E isso viria a sustentar também a questão da gestão, do planejamento, da organização, da coordenação, de tudo isso dentro desse processo e em que situações, com quais critérios a gente determinou que seriam essas situações que seriam as mais comprometedoras. Então, essa que é a razão, né, em cima de tudo isso. Então, a gente entendeu que se retirar isso, a gente perderia essa oportunidade. Então, na realidade, ele foi comprometido a pesquisa, sim, em um período bastante importante, e isso, né, nós entendemos que ficaria registrado, mas fica, obviamente, a critério da banca. Esse aqui é o esclarecimento que eu faço para vocês, né, sobre esses assuntos. E quanto a isso, né, o restante, professor Milton, professor Trisca, Diego, né, super satisfeito com os comentários, com a atenção que vocês sempre dão a todos e todas, né, que vocês fazem parte, seja como orientadores, seja como membros de banca, etc., e da atenção que foi dada ao trabalho do Irandir, que não esperávamos outra coisa. Então, esses seriam os comentários, uma síntese muito rápida, né, concordamos com as colocações, e agora, na sequência, eu vou criar uma sala, vou fazer uma pausa na gravação, o pessoal que vai ficar pode ficar nessa sala, eu vou criar uma sala e vou convidar, né, o Diego, o professor Trisca e o professor Milton para nós passarmos a outra sala para fazer a deliberação e depois voltamos para a parte final da apresentação. Pediria a todos que pudessem, fiquem na sala, tá bom? Retomamos a gravação. Então, após a banca se reunir, né, de forma privada, né, chegou-se à seguinte conclusão, tá? Irandir, né, o seu trabalho está aprovado, obviamente, como foi colocado, com alterações, e para isso você terá um prazo máximo de até 60 dias para fazer as correções. Né? Registro aqui que o professor Trisca já enviou os comentários, já anotamos os comentários do Diego, chegamos à conclusão com o professor Milton também, com todos os demais membros, que manteremos a questão do conceitual, mas deixando bem claro quais foram os momentos balizadores e principalmente a questão temporal, né, verbal, para que fique bem claro, e nas limitações finais, né, onde está bem esclarecido que o Covid impediu algumas ações, deixar bem claro que as ações que foram impedidas, além de, obviamente, de acesso físico ao laboratório ou à biblioteca, foi exatamente a questão da parte prática, né, aplicada, experimental, né, como o professor Milton muito bem colocou. Então, como sempre costumo dizer, enhorabuena, né, parabéns, né, agradeço enormemente, né, ao Diego, lá de Portugal, estamos com um fuso horário agora de 4 horas, né, pela disposição, pela participação, pela contribuição. Obviamente, é o professor Trisca, como sempre, né, trazendo essa leitura bem detalhada,
bem criteriosa para realmente gerar essa discussão e, principalmente, alertar a todos nós, né, que estamos na pesquisa, da necessidade do rigor. Ao professor Milton, sempre também muito preciso nas colocações, e não poderia ser diferente, nós não poderíamos deixar de convidá-lo, professor, pelo seu conhecimento, né, nossa referência na captura de movimentos, né, e tem que reconhecer isso, com o melhor laboratório que nós temos, né, isso é verdade, você que trouxe isso para a Universidade Federal, e nós seguimos, obviamente, nessa lida, trazendo um equipamento também que vem a complementar de alguma forma tudo isso. Então, muito obrigado pela presença, pela contribuição, e agora, na sequência, nós teremos alguns passos, obviamente os professores ficam à vontade se quiserem fazer algum comentário, depois, na sequência, vai o Irandir, e abre-se a palavra para o público presente para fazer o encerramento. Tá, professor Milton, está tudo certo. Diego, tudo certo? Prisca, também. Irandir, com a palavra, por favor, se quiser fazer algum comentário. Então, boa tarde mais uma vez, né? Eu gostaria também de agradecer a todas as contribuições da banca, né? Em especial aqui eu estendo meu agradecimento ao professor, né? Ao professor Merinho, por ter me aturado durante esses 2 anos, né? Essa parceria que está bem além da sala de aula, eu posso dizer que foi um pai professor, né? Ele me acolheu muito bem aqui em Florianópolis. Agradeço também à professora Gia, a professora Gisele, que me acompanhou, né, durante todo esse processo, também como líder, juntamente ao professor do NGD. Agradeço a todos os meus amigos do NGD pela parceria, pelas conversas, né, pela troca de conhecimento, o próprio Diego, que fez parte ali, né, junto conosco. Então, eu só tenho a agradecer, né. Em especial, também agradeço ao meu amigo Tiago, a Fran, ao Rubênio, né, por ter cedido aqui a casa dele nesse momento aqui para mim estar fazendo a minha apresentação, a Carol Rosa, a Nath, né, a todos os meus irmãos que estão por aqui, ao pessoal de Pitanga da Estrada em geral ali, a ex-professoras minhas de Fundamental, a professora Edna, os meus amigos ali da família Pessoa, né, então eu agradeço a todos vocês, sintam-se todos muito abraçados, né, agradeço de coração, meu muito obrigado. Obrigado, Irandir. Aqui, deixa eu ver se tem alguém para falar, na fila para falar, Gisele. Oi, não poderia deixar de falar, né? Então, primeiro dar um oi para os meus queridos dessa banca, só tem querido, né? Ora, pois, Diego, Miltinho, né? O Prisca. Então, assim, primeiro te parabenizar, né, Irandir, por esse fechamento de ciclo, que a gente te acompanha aí, né, nessa parceria entre instituições, o professor Prisca sabe bem disso, né, com o Rio Tinto, lá desde 2015, estimulando, né, há pouco o professor Prisca aí, né, em parceria com o Alisson, que também acabou de defender o mestrado. Então, parabéns, Irandir, muito feliz de ver esse ciclo, momento de comemoração, né, e te desejo bastante sucesso e que todos, né, sejam um estímulo para você seguir adiante e fazer ainda melhor no doutorado, né? Então, um beijo, parabéns. Obrigado, professora, muito obrigado mesmo. Então, obrigado, Gisele. Temos uma série de comentários no chat, depois você pode ver, mas em princípio, né, não havendo, né, mais ninguém para se manifestar, eu gostaria de finalizar, né, parabenizando o Irandir por essa caminhada, por esse ciclo, por essa coragem, por essa vontade de sair da sua área de conforto, de sua região, de sua cidade, né? Assim como o próprio Diego também falou, olha, eu saí lá do interior de Santa Catarina, mais perto, e você saiu, veio até nós, buscou na gente, né? E essa sua qualificação, seu aperfeiçoamento, sua evolução, seu desenvolvimento, e, na minha opinião, né, como os membros da banca também assim o falaram, de uma boa forma, com um trabalho profissional, um trabalho sério, um trabalho científico, um trabalho que traz uma contribuição e, principalmente, um trabalho real, um trabalho prático, né, que é algo que realmente nos motiva muito, é nosso perfil aqui do laboratório. Então, feliz, né, de estar participando desse momento, né? Parabéns para você, sua família, seus professores, seus amigos, seus familiares.
Então, recebe um forte abraço virtual, né? E uma salva de palmas de todos nós, e nesse momento tão importante. Então, sendo assim, né, agradeço a todos e faço o encerramento, né? Mas não poderia deixar de agradecer ao programa de pós-graduação, né? Acho que isso é muito, muito importante. Nós somos da casa, em nome dos nossos coordenadores, né, o professor Trisca, o professor Milton, felizes de poder fazer parte, né, desse programa e de estar junto com vocês, auxiliando na formação desses mestres e doutores que certamente nos darão muito orgulho e já nos estão dando muito orgulho, né, por onde eles estão andando, né? O Diego, né, vem obviamente da engenharia, mas ele vivenciou aqui no laboratório junto ao Pós-Design, conhece todo mundo também, vem trabalhando, e hoje vê-lo, né, como um pesquisador de alto nível lá na Europa, né, é motivo de orgulho para nós, para o laboratório, para todos os programas e para a nossa universidade. A internacionalização, né, professor Trisca, Milton, né, ele se materializando, graças a Deus, graças ao esforço de todos, né. Nada nós faríamos sozinhos, né, passaram pelas mãos de todos. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde, se cuidem e fiquem todos com Deus, né?